Essa última aqui é pequena, não se preocupe. Que é falando finalmente aqui para finalizar o curso sobre a multiplicação do PGM, que é a última coisa que vai acontecer com o grupo, né? Como é que acontece essa multiplicação? Os cuidados que a gente precisa ter, o que a gente precisa observar para poder se multiplicar. Todo PGM, quando saudável, nasce, cresce e se multiplica. Então, a gente precisa ter isso em mente. Um PGM saudável, ele tem que nascer, crescer, amadurecer e aí depois se multiplicar. Se ele nasce, mas não cresce, esse grupo está doente, está com alguma dificuldade, precisa o grupo trabalhar para saber o que está acontecendo. Se ele nasce, cresce, mas não amadurece, o trabalho não vinga, não está dando certo, o crescimento estagnou, tem alguma coisa errada também, precisa trabalhar para saber o que está acontecendo. Principalmente o líder, junto com o supervisor, pedindo orientação sobre como resolver aquela situação. E aí o PGM ele vai ter que nascer, crescer, amadurecer e por último se multiplicar. Se ele ficar se reunindo infinitamente, anos a fio, aquele mesmo grupo de pessoas e não se multiplica, ele pode-se dizer que é um PGM doente, não é saudável, porque o pequeno grupo multiplicador ele tem que se multiplicar, o nome já está dizendo, tem que crescer e se multiplicar. Então, se ele não está multiplicando por quê? Será que é porque não tem um novo líder? Será que é porque as pessoas não querem, se acomodaram e não querem multiplicar-se? Então, se não está acontecendo a multiplicação, alguma coisa está errada, porque não é para ser assim. O objetivo é crescimento, é fazer novos discípulos, é formar novos grupos para alcançar mais lares, mais pessoas e a obra de Deus ir crescendo. Se ficar, por exemplo, 5 grupos, 6, e não sai daquilo ali, o grupo nunca se multiplica, os líderes vão ter que se reunir com o supervisor, com o pastor da igreja, e conversar, e orar, e pedir orientação a Deus, e saber qual é o problema, e ir atrás de fazer alguma coisa. A gente só não pode achar que está tudo bem. Não, a gente está se reunindo aqui, está tudo bem, está sendo uma bênção, os irmãos estão gostando, mas se não está se multiplicando, está faltando o principal, que é crescer, para alcançar mais lares, mais pessoas. O PGM e a multiplicação. Alguns valores aqui para a gente refletir. Multiplicar o PGM significa que mais pessoas cheguem ao grupo. Então, para multiplicar, significa que mais pessoas estão chegando ao grupo. Ou seja, nós estamos fazendo discípulos. A obra está andando, estamos ganhando almas. Então, o resultado natural vai ser a multiplicação. Então, o negócio está andando bem. Multiplicar significa ter alcançado mais vidas. Então, multiplicar é um sinal de que nós estamos alcançando vidas. Então, é algo bom. Multiplicar significa ter uma reunião mais objetiva. Em que sentido? Porque, irmãos, quando o grupo vai crescendo, por exemplo, tendo já mais de 10 pessoas, vai ficando cada vez mais difícil a participação das pessoas no grupo. Imagine um PGM de 15 pessoas. Cada vez é mais difícil das pessoas participarem. Há menos espaço, porque não tem tempo para todo mundo falar, todo mundo compartilhar e falar de alguma dificuldade sua. Vai ficando cada vez mais complicado, porque vai quase se tornando uma igreja. A multiplicação vai facilitar em que sentido? Porque o grupo vai se multiplicar, certo? A gente não usa nesse trabalho de PGM a palavra dividir.
porque dividir dá uma ideia de algo que é prejudicial, né? Que é ruim. Na verdade, ele se multiplica. Um vira 2. Os 2 viram 4. Fica mais objetivo por quê? Porque se você tem um grupo com 12 pessoas, se multiplica, vão se tornar 2 grupos de 6. E aí esse grupo vai ter uma participação maior das pessoas, as pessoas vão poder compartilhar melhor, orar melhor umas pelas outras, o discipulado ali vai ter mais qualidade, porque são menos pessoas. Com menos pessoas é mais fácil de trabalhar do que muita gente. É por isso que o grupo tem que se multiplicar, porque se ele ficar crescendo infinitamente, vai perdendo o sentido de um PGM, que é esse espaço para o relacionamento pessoal, para a participação de todos, que o objetivo do PGM é esse. Se ele ficar com muita gente, vai ficando complicado. Outra coisa, multiplicar significa ter cumprido o propósito do PGM, de glorificar a Deus, cuidar de pessoas que ali chegaram e alcançar vidas. Então, multiplicar é um sinal de que o propósito do PGM foi alcançado. Deus foi glorificado, pessoas se converteram, discípulos foram feitos. Então, é um bom sinal, é uma coisa boa, é algo que o grupo tem que almejar, tem que querer. Por que a gente está vendo todas essas vantagens da multiplicação? Porque há uma tendência natural, às vezes, no PGM, das pessoas não quererem a multiplicação, porque elas criam vínculos, laços entre si, gostam daquela comunhão com aquelas pessoas semanalmente. E aí, quando eu penso em multiplicação, às vezes as pessoas acham ruim. Eu vou ter que me separar dessas pessoas que eu gosto, e vou ter que ficar no outro grupo. Tá tão bom aqui, a comunhão, Deus está abençoando. E aí as pessoas às vezes têm uma resistência. Então a gente está vendo aqui esses valores, assim, essas vantagens da multiplicação, para a gente compreender como isso é bom para a obra de Deus, para alcançar mais pessoas, mais vidas. Multiplicar é dar uma prova de amor a Deus, assumindo que melhor do que ficar se reunindo com o mesmo grupo é deixar que ele cresça para abraçar novas famílias. Então é uma prova de amor nesse sentido, porque ao invés da gente pensar só em nós, porque está sendo uma bênção aquele grupo e a gente não quer se separar, é uma prova de amor porque a gente está pensando em outras famílias que vão ser abençoadas, outros lares, outras pessoas que vão poder ser alcançadas, porque 2 grupos alcançam mais pessoas do que um grupo apenas. E aqueles 2 grupos, se eles se multiplicarem, depois vão ser 4. E aí imagine, vai alcançando cada vez mais lares, cada vez mais pessoas vão ter a oportunidade de estar se reunindo. Agora, passos para a multiplicação, ou seja, como a gente faz essa multiplicação do grupo, né? Como se dá. A gente precisa expor a visão desde o princípio. Que visão é essa? Qual é o principal objetivo do PGM, como a gente está falando aqui? Multiplicação. Então, desde o início, a gente precisa, principalmente o líder, conversar com o seu grupo a respeito dessa visão. Olha, irmãos, a gente está se reunindo aqui e nós precisamos compreender que o nosso objetivo como grupo é crescer para depois a gente se multiplicar, para que a gente possa alcançar mais vidas, mais lares, outras pessoas sejam abençoadas. Então, desde o início, o líder precisa trabalhar isso com o seu grupo, para que as pessoas entendam desde o início que esse é o objetivo, que elas estão se reunindo, mas vai haver um momento em que o grupo vai se multiplicar. É importante falar isso desde o início, por quê? Porque o que você acha que vai acontecer se você passar um ano se reunindo com aquele grupo, nunca falou sobre a necessidade de se multiplicar, e aí você chega depois de um ano e diz: olha, irmãos, agora a gente vai ter que se multiplicar.
Aí os irmãos não sabem nem o que é isso, estão gostando da comunhão, estão achando bom, vai ter uma resistência maior. As pessoas vão botar mais dificuldade. Mas se elas estiverem sendo trabalhadas desde o início, fica mais fácil. Desenvolva novos líderes, como a gente já conversou aqui. Para pensar em multiplicar o grupo, tem que preparar líderes. Tem que estar fazendo todos aqueles passos que a gente já viu há pouco tempo no início da aula. Porque se a gente não preparar líderes, não vai haver possibilidade de multiplicação. Multiplique-se a si mesmo. Ou seja, compartilhe da sua vida. Existe uma liderança onde você está sempre pronto a ensinar as pessoas, a andar com elas, a compartilhar de tudo que você sabe, do que Deus tem te ensinado, do que as pessoas precisam compreender sobre a obra de Deus, sobre esses princípios de crescimento de igreja, sobre PGM. Multiplique-se a si mesmo, ou seja, faça discípulos, compartilhe tudo aquilo que Deus tem ensinado para você, não guarde para você, repasse, ensine, prepare outras pessoas para que sejam até melhores do que você. Não tenha ciúme nem inveja daqueles que vão crescer, que vão aprender e que muitos provavelmente vão se tornar líderes talvez melhores do que você. Acontece muitas vezes isso. Você prepara alguém, a pessoa cresce, aprende até mais. Isso é uma bênção. Glória a Deus. A gente deve ficar feliz com isso. Porque às vezes tem gente que nunca seja o caso de nenhum de vocês, certo? Que não tem prazer em ensinar e em fazer discípulos, porque às vezes não gosta de ver as pessoas crescendo, porque acha que as pessoas vão tomar o seu lugar, vão colocar ela de lado, vão fazer o trabalho melhor do que ela, e as pessoas vão deixar de valorizar ela para valorizar o outro. Mas na obra de Deus a gente não deve pensar assim. A gente tem que procurar ver o crescimento das pessoas mesmo. Então, tente multiplicar tudo aquilo que você sabe. Prepare seu grupo. Ou seja, continue preparando as pessoas, mostrando para elas a necessidade de multiplicar, ensinando, deixando as pessoas trabalharem, dando responsabilidades, preparando os líderes, tudo pensando na questão da multiplicação. Marque a data. Essa questão de marcar a data é porque é bom você... Chega um momento que você está vendo que o grupo está caminhando bem e já está perto de chegar o momento de se multiplicar, então marque uma data, um objetivo. Olha, irmãos, vamos marcar uma data aqui para daqui a uns 3 meses a gente fazer a multiplicação. Então vamos continuar aqui nos preparando para tal dia a gente se multiplicar. E aí as pessoas vão ter um objetivo claro, definido, já vão sabendo que aquilo ali vai acontecer. E aí, por fim, multiplique. Dinâmicas de multiplicação, ou seja, maneiras de você preparar o grupo para a multiplicação. É o que a gente vai ver aqui nessas dinâmicas. Primeiro, multiplique o encontro em 2 PGMs na mesma casa. Antes de você multiplicar o PGM, multiplique o encontro na mesma casa. Como assim? Faça 2 grupos na mesma casa. Um grupo se reúne na sala, o outro, se tiver, tem que ter espaço, né, na casa. Coloca o outro lá no quintal, não sei, em outro cômodo da casa, e fazem 2 reuniões paralelas. É um teste, entendeu? Uma experiência para o grupo sentir como é que vai ser quando acontecer a multiplicação. Eles já passarem por essa experiência ali na mesma casa, fazerem 2 reuniões separadas. E aí depois é importante o grupo compartilhar a experiência, como é que foi, o que os irmãos sentiram, se gostaram ou não, conversar sobre o assunto. Multiplique o encontro regular em uma casa pré-definida, ou seja,
A primeira opção para você preparar o grupo é separar na mesma casa. Outra opção também, separar em casas diferentes. Faz uma reunião com uma parte do grupo numa casa e a outra parte se reúne na casa de outra pessoa do grupo, para ver também como é que vai ser a experiência de separação. E aí depois os irmãos compartilham, conversam e vão tentando ver quais são as dificuldades que os irmãos estão tendo, trabalhar isso no grupo, para minimizar o impacto e ver a melhor maneira de fazer para poder multiplicar, certo? Algumas pessoas provavelmente vão causar resistência, talvez algumas pessoas você vai precisar conversar pessoalmente, explicar a importância, tentar entender os motivos, por que a pessoa não quer que o grupo se multiplique e tentar trabalhar essas questões. Alguns critérios para a gente poder fazer a multiplicação, porque você não pode fazer a multiplicação de maneira aleatória, sem sentido, sem seguir uma certa lógica e direcionamento de Deus. Você não pode chegar e fazer unidunité, tipo assim, irmão Guilherme, você vai para o grupo tal, irmã Natália, você vai para o outro grupo, irmã Lídia, você vai para esse, irmã Leduíne, você vai para aquele. À toa, assim, sem critério nenhum, uma coisa feita assim, um dia antes de se multiplicar, olha, você vai para lá, as pessoas, provavelmente as pessoas não vão gostar, não vão aceitar. Então, tem que ter critérios. A gente vai precisar orar, pedir sabedoria, analisar o grupo, a situação de cada um, para ver quem a gente vai colocar em cada grupo, e alguns exemplos de critérios que podem nos ajudar nessa hora da multiplicação. Critério geográfico, ou seja, você vai analisar quem mora aonde, quem mora perto de quem, porque se de repente você coloca no mesmo grupo pessoas que moram muito longe, isso gera uma dificuldade. Se tem pessoas que moram ali mais perto, você coloca aquelas pessoas daquela área naquele grupo, e as pessoas que moram mais longe colocam no outro. É um dos critérios importantes de serem usados. Outra coisa, afinidade. Também é algo que a gente não pode desconsiderar. Às vezes tem gente que tem muita afinidade com outra pessoa, sabe? São muito amigos, gostam muito de estar juntos, e aquilo faz bem para aquelas pessoas. Você não pode desprezar isso totalmente. É bom você considerar isso, ter essa sensibilidade de, na medida do possível, tentar deixar essas pessoas juntas no mesmo grupo. São muito amigos, se gostam muito, se dão muito bem. Use esse critério também. Outra coisa, questão de dependência. Dependência que por exemplo, no sentido aqui de dependência, às vezes uma pessoa depende de outra para lhe dar uma carona, para ir para o PGM. Isso eu, né? Pronto. Tipo, a irmã Leduína depende do pastor João Batista para dar carona para ela vir para o curso. Imagine que fosse um PGM, aí a gente vai fazer a multiplicação, coloca o pastor e a sua esposa num grupo e a irmã no outro. Aí já não dá certo, vai dificultar. A gente tem que ver essas questões. Outra coisa, crianças. Às vezes, essa questão de afinidade acontece com as crianças. Lembra que a gente viu que é possível levar também as crianças para o PGM, principalmente casais que não têm com quem deixar os filhos e querem participar da reunião. Então você tem que levar em consideração também a necessidade das crianças. Eu vou dar um exemplo aqui na nossa igreja. O Kaique e o Richard têm uma amizade enorme. É um e carne. Aí imagine que eles dois fazem parte de um PGM, onde de repente vai a minha família e a família da irmã Nádia. Aí na hora que vai multiplicar, aí separa as duas famílias.
as duas crianças vão achar ruim, não vão gostar, aí não vai querer ir mais. Então a gente tem que tentar ter esses cuidados. É um pouco trabalhoso, vai demandar assim, muita sabedoria, sensibilidade do líder, oração, para analisar todas essas situações, para tentar fazer da melhor maneira possível. E outro critério, a questão da paternidade espiritual. Ou seja, se você está discipulando alguém, tem alguém no PGM que é seu filho na fé, é importante na hora da multiplicação que isso seja levado em conta. Você não vai colocar o discipulador num grupo e o discípulo no outro. Não é bom que eles estejam no mesmo grupo, porque no PGM o discipulador também vai estar observando e acompanhando o seu discípulo, observando o que acontece no PGM, como ele se comporta, os seus pedidos de oração, as horas em que ele compartilha, o que ele fala, o seu entendimento. É importante o discipulador estar acompanhando isso. Então você não vai colocar o discipulador num grupo e o discípulo no outro. Então, resumindo a questão, tem que ter muita sabedoria, direção de Deus e sensibilidade para com as pessoas nessa hora da multiplicação, para tentar diminuir as dificuldades, tentar fazer ser o mais fácil possível para o grupo, porque não pense que é fácil. Às vezes o PGM, as pessoas se apegam muito, é natural. Aquele grupo ali passa um ano se reunindo, vão se apegar muito. Na hora de multiplicar, às vezes é difícil, tem gente que não vai gostar. Então tudo isso vai ter que ser trabalhado. Todas essas questões de estar ensinando o grupo, mostrando a importância, para poder haver uma multiplicação saudável. Então, meus irmãos, a gente vai encerrar aqui, certo? Terminou a aula, essa aula aqui. Tem aqui essas duas perguntas que eu vou deixar para vocês refletirem em casa também. E a gente vai para a nossa confraternização. A gente terminou assim a nossa última aula, graças a Deus. Antes da gente ir para a confraternização, eu quero só agradecer muito de coração a cada um de vocês por terem participado, por terem vindo a essas aulas, todas essas segundas-feiras, né? 12 segundas-feiras. Teve gente que não faltou uma aula sequer, eu acho. Na chamada ali é que dá para ter certeza, mas acho que teve gente que veio todas. A irmã Lídia, se eu não me engano, acho que faltou talvez só uma, né? Mas eu agradeço muito e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela participação de vocês, pelo empenho, pela vontade de poder aprender sobre esse assunto. Eu sei, reconheço que eu não sou o mestre mais qualificado nessas questões, tem gente muito melhor do que eu, mas o que eu pude passar para vocês, do que eu conheço, eu tentei fazer o meu melhor, e eu fico muito feliz pela presença de cada um de vocês, porque eu acredito, tenho certeza que esse conhecimento que a gente adquiriu aqui vai ser muito útil na obra de Deus, vai ser muito importante na obra do Senhor, para a gente fazer discípulos, para a gente trabalhar com pessoas, com os pequenos grupos, na nossa caminhada como líderes. E eu espero muito ver vocês frutificando, crescendo, fazendo discípulos, liderando grupos. Eu vou ficar muito feliz e satisfeito de ver isso acontecer. Vai ser um motivo de alegria muito grande. Para mim, foi uma satisfação muito grande poder ministrar esse curso aqui para vocês. Eu tanto aprendi muito estudando essas aulas, como aprendi ouvindo vocês, as opiniões que os irmãos trouxeram aqui nas aulas. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? E se eu puder ajudar ainda, ou tirar alguma dúvida, qualquer coisa que eu puder fazer, podem contar comigo, sempre estarei à disposição para ajudar em qualquer coisa.
que os irmãos precisaram, certo?